Na calada da noite, uma informação vazou nos bastidores do Corinthians, e quando o nome foi confirmado, a torcida entrou em alerta total porque a contratação foi confirmada e o Timão pode sim comemorar. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o seu gostei, porque aqui você recebe as notícias do Corinthians antes de todo mundo e sem enrolação. O noticiário do Corinthians acordou diferente. Enquanto muita gente já estava desligando o celular, uma informação pesada começou a circular. Salazar confirmou: existe sim uma negociação avançada e o nome já está definido. Renzo Saravia, lateral direito argentino, ex-Atlético Mineiro, está no radar e pode ser anunciado como novo reforço do Timão. E não é só isso. A noite foi recheada de informações importantes que mudam completamente o cenário do Corinthians para a temporada de 2026. Renovação encaminhada, contratação em definitivo, negociação silenciosa e até possível chegada de mais um nome conhecido do futebol brasileiro. Tudo isso acontece em um momento estratégico. O Corinthians tem um novo homem forte no futebol. Marcelo Paz assumiu oficialmente o cargo de executivo e já começou a agir. Diferente do que muitos imaginavam, ele não chegou apenas para falar bonito, ele chegou tomando decisões. No mesmo dia em que falou pela primeira vez como dirigente do Corinthians, Marcelo Paz deixou claro o caminho: planejamento, responsabilidade e foco em um futuro competitivo e sustentável. Isso não foi discurso vazio, as movimentações começaram imediatamente. Uma delas envolve diretamente o meio-campo. Maicon, que nos últimos anos sempre viveu a incerteza de empréstimos, agora está muito perto de se tornar jogador do Corinthians em definitivo. Não é mais renovação de empréstimo, é contratação. O Corinthians conseguiu avançar em uma negociação delicada com o Shakhtar e, ao mesmo tempo, resolver um problema sério que poderia virar dor de cabeça. Existia uma dívida em torno de 3 milhões de reais que já estava em discussão internacional. Com esse novo acordo, o clube evita um transfer ban e ainda garante um jogador que cresceu muito de produção no segundo semestre de 2025. Maicon ganhou moral com Dorival Júnior, virou líder dentro do elenco, chegou a usar a braçadeira de capitão e agora também tomou uma decisão importante: quer continuar no Corinthians. Para isso, aceitou ajustes contratuais e redução de exigências, um movimento que mostra comprometimento. Mas voltando à informação da calada da noite, o nome que explodiu foi o de Renzo Saravia, lateral direito de 32 anos que encerra contrato e fica livre no mercado. Ele foi oferecido ao Corinthians e agora a decisão está nas mãos de Marcelo Paz e Dorival Júnior. Saravia pode atuar tanto pela lateral direita quanto como zagueiro, algo que agrada internamente, principalmente pensando em um calendário pesado com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e viagens constantes. O Corinthians sabe que Mateuzinho foi um dos melhores da posição em 2025, mas não dá para jogar tudo nas costas de um único atleta. A ideia é simples: ter reposição, ter rodagem, evitar desgaste e lesões. E é exatamente nesse ponto que a torcida começa a se dividir. Vale a pena apostar em um jogador experiente que chega sem custo de transferência, ou o histórico de lesões preocupa demais? E não para por aí. A noite ainda trouxe informações sobre patrocínio, valores gigantescos, possíveis acordos e até a posição do Corinthians em relação a uma eventual venda de Yuri Alberto por cifras altíssimas. Tudo isso faz parte de um mesmo movimento, um Corinthians que começa a se organizar nos bastidores enquanto a torcida tenta entender o que vem pela frente. Mas afinal, a contratação de Saravia é boa ou arriscada? A permanência de Maicon é realmente um acerto? E quem mais pode chegar silenciosamente enquanto todo mundo dorme? Depois que a informação sobre Renzo Saravia veio à tona, o bastidor do Corinthians entrou em ebulição. Não foi um nome jogado ao vento. Foi uma oferta real analisada friamente dentro de um novo contexto de gestão, e entender esse contexto é fundamental para saber se essa contratação faz sentido ou não. Saravia não chega como estrela, e isso é proposital. O Corinthians não está mais buscando nomes para empolgar manchete. O foco agora é função, utilidade, custo-benefício. O lateral argentino tem 32 anos de experiência em futebol sul-americano, passagem por clubes grandes, e o mais importante, chega livre no mercado sem custo de transferência. Esse detalhe pesa muito. Com a necessidade de reduzir gastos, o Corinthians passou a priorizar jogadores que possam agregar sem comprometer o caixa. No caso de Saravia, o investimento seria apenas salarial, nenhum valor de compra, nenhuma taxa de liberação, nenhuma comissão elevada envolvida.
Mas a análise não para aí. Internamente, Dorival Júnior avalia o perfil técnico e físico do atleta. Saravia pode atuar tanto pela lateral direita quanto como zagueiro pelo lado direito. Essa versatilidade agrada porque permite ajustes táticos sem precisar mexer no elenco inteiro. O Corinthians olha para 2026 e enxerga um calendário sufocante: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e jogos em sequência. Mateuzinho foi um dos melhores laterais da temporada passada, mas é impossível sustentar esse nível sem rodagem. Ter uma opção experiente pode evitar queda de rendimento e lesões. Por outro lado, existe um ponto que gera debate forte nos bastidores: o histórico físico de Saravia. O jogador já teve lesões musculares, problemas na panturrilha, na coxa e até no joelho em passagens anteriores. E esse fator está sendo pesado com muito cuidado. A ideia não é trazer alguém para ser titular absoluto, a ideia é ter reposição qualificada, um jogador que entre quando necessário, cumpra bem sua função e não exija sequência absurda de jogos. Dentro desse cenário, o risco passa a ser mais controlado, e aqui entra a mudança de mentalidade com a chegada de Marcelo Paz. Antes o Corinthians contratava e depois resolvia o problema, agora a lógica é inversa: avaliar cenário, função, impacto financeiro e só então decidir. Enquanto essa negociação segue em análise, outra situação avançou bastante: a de Maicon. Diferente dos últimos anos, agora não se trata mais de empréstimo. O Corinthians trabalha para fechar a contratação definitiva do volante, com contrato até o fim de 2027. O acordo envolve a rescisão amigável do atleta com o clube ucraniano e a divisão dos direitos econômicos. Cada lado ficaria com metade em uma futura venda. Além disso, o Corinthians consegue parcelar valores pendentes, evitando punições e transfer ban. Maicon aceitou reduzir salário e diminuir o tempo de contrato. Isso pesou muito na decisão final. O jogador cresceu de rendimento, virou liderança no elenco, ganhou confiança do treinador e decidiu apostar no projeto do Corinthians. Essas duas situações juntas mostram algo claro: o Corinthians não está parado, está agindo em silêncio, avaliando nomes, ajustando contratos e principalmente evitando erros do passado. Mas a noite ainda guardava mais informações importantes: uma possível chegada de um jogador ofensivo que atua no futebol brasileiro, um nome que agrada à comissão técnica e que pode mudar o desenho do ataque do timão. E além disso, um tema pesado: entrou na pauta patrocínio, valores milionários e uma decisão que pode impactar diretamente o futuro financeiro do clube. Enquanto a torcida discutia a possível chegada de Saravia e comemorava o avanço pela permanência de Maicon, outro assunto começou a ganhar força nos bastidores, e esse sim envolve cifras que podem mudar o patamar financeiro do Corinthians. Estamos falando da disputa pelo patrocínio master, algo que a nova gestão trata como prioridade absoluta. Hoje existem duas propostas principais na mesa. De um lado, uma empresa já conhecida do torcedor, oferecendo um valor anual na casa de 150 milhões de reais. Do outro, uma nova interessada, que chegou forte, colocando na mesa uma oferta de 180 milhões de reais por ano, com gatilhos que podem elevar ainda mais esse montante. E é aqui que entra a cautela. Não basta oferecer mais dinheiro, o Corinthians exige garantias, fiança bancária, segurança jurídica, compromissos claros. Nada de acordos que pareçam bons no papel, mas tragam riscos no futuro. A diretoria já sofreu demais com promessas não cumpridas. Por isso o clube indicou um banco para analisar toda a documentação da empresa interessada. Esse processo funciona como um financiamento. O banco avalia risco histórico, capacidade de pagamento e solidez da operação. Só depois disso, o Corinthians bate o martelo. Se a fiança bancária for aprovada, o acordo mais vantajoso financeiramente tende a ser fechado. Caso contrário, o clube segue com a proposta alternativa mais segura. Essa decisão pode representar uma diferença de dezenas de milhões de reais no orçamento anual do Corinthians. Esse dinheiro não é apenas simbólico, ele influencia diretamente a montagem do elenco, redução de dívidas, planejamento de contratações e até a manutenção de jogadores importantes. Tudo está conectado.
Outro ponto que apareceu nessa noite recheada de notícias foi o interesse de clubes europeus em Yuri Alberto. O Corinthians foi claro, só negocia o atacante por 30 milhões de euros. Menos do que isso, não senta nem para conversar. Esse valor não foi escolhido por acaso. A diretoria entende que Yuri é um ativo estratégico, jovem decisivo, identificado com o clube e com o mercado. Se sair, precisa gerar retorno compatível. E mais uma vez a postura mudou. Nada de vender por pressão ou necessidade imediata. Se uma proposta nesse valor chegar, o Corinthians aceita negociar após compromissos importantes. Caso contrário, o jogador permanece como peça central do projeto esportivo. Isso mostra firmeza, algo que faltou em outras gestões. Paralelamente a isso, surgem discussões sobre outras renovações. Um exemplo é Anchileri, lateral esquerdo que tinha saída praticamente definida, agora voltou à pauta. Marcelo Paes chamou o jogador para conversar e reabriu a negociação. A discussão gira em torno da duração do contrato entre 1 ou 2 anos. O Corinthians avalia desempenho físico, custo e necessidade de elenco. O jogador quer ficar, o clube quer equilíbrio. A tendência é um acordo curto com possibilidade de renovação. Tudo isso reforça a mesma mensagem. O Corinthians está organizando a casa. Nada de decisões por impulso, nada de contratações por pressão externa. Tudo passa por análise técnica, financeira e estratégica. E mesmo assim, ainda existe uma peça que pode chegar e mexer com o setor ofensivo, um nome que atua no futebol brasileiro, que agrada internamente e que pode ser uma oportunidade de mercado se as condições forem favoráveis. Mas a pergunta que fica é a seguinte: com tantas negociações acontecendo ao mesmo tempo, o Corinthians corre risco de errar ou finalmente encontrou um caminho mais seguro? E mais, a torcida deve comemorar agora ou manter cautela diante de tantas movimentações silenciosas. Com todas essas informações vindo à tona, fica claro que o Corinthians vive um momento de transição silenciosa mais profunda. Não é uma revolução barulhenta, é uma mudança de mentalidade, e isso costuma ser mais difícil do que simplesmente anunciar reforços. Dentro de campo, o impacto dessas decisões começa a se desenhar aos poucos. A permanência de Maicon garante estabilidade no meio-campo, liderança no vestiário e conhecimento do ambiente. Em um elenco que vai enfrentar pressão constante, isso vale muito. Ele não precisa ser o craque do time, ele precisa ser o equilíbrio, e hoje ele cumpre esse papel. A possível chegada de Saravia segue a mesma lógica. Não é um jogador para mudar o patamar técnico sozinho, é um atleta para dar sustentação ao elenco, rodar o time, evitar desgaste excessivo de quem é titular absoluto. Em um calendário com muitas competições, isso pode ser decisivo lá na frente quando o físico pesa. Já a disputa pelo patrocínio mostra que o Corinthians tenta atacar o problema pela raiz. Sem dinheiro não existe futebol competitivo. Garantir um contrato sólido com valores elevados e segurança jurídica pode ser a base para tudo o que vem depois. Pagar dívidas, manter salários em dia e planejar o futuro. A postura firme em relação a Yuri Alberto reforça essa nova fase. O Corinthians não quer se desfazer de seus principais ativos sem retorno adequado. Se vender, será por valor alto. Se não vender, seguirá com um atacante que já provou ser decisivo. É simples e direto. O mesmo vale para renovações pontuais, como a de Anchileri. Nada de contratos longos sem necessidade. Nada de compromissos que engessem o clube. O foco é flexibilidade e controle. Tudo isso aponta para um Corinthians mais racional, menos emocional, mais estratégico, e isso pode incomodar no começo. Torcedor gosta de anúncio, gosta de impacto imediato, mas clubes que se organizam de verdade pensam no médio e longo prazo. A grande questão agora é tempo. Esse projeto precisa de respaldo, precisa de paciência, precisa de entendimento da torcida. Se cada tropeço virar crise, o plano perde força. Se houver apoio, mesmo nos momentos difíceis, o Corinthians pode colher frutos importantes. O ano de 2026 promete ser pesado. Muitos jogos, alta cobrança, expectativa elevada. Mas pela primeira vez em muito tempo, o Corinthians parece estar entrando nessa temporada com um plano claro. Não dá para afirmar que tudo vai dar certo. Futebol não permite garantias. Mas dá para dizer que o clube escolheu um caminho mais seguro do que vinha escolhendo nos últimos anos. Agora a bola passa para o campo, 10 para os jogadores, para a comissão técnica.
e também para a Fiel. E eu quero saber de você. Você acha que o Corinthians está no caminho certo com essa postura mais cautelosa? Você aprova a possível contratação de Saravia, a permanência de Maicon, a firmeza nas negociações? Deixa seu comentário. Debate é importante. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei e ativa as notificações porque os bastidores do Corinthians estão quentes e aqui você acompanha tudo antes de todo mundo.